Diz o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Você ouvirá agora uma mensagem que mudará a tua vida. O Senhor Jesus quer te salvar. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 9 de julho de 2016. Deus trouxe a sua santa palavra no livro de Gênesis, capítulo 21. É o primeiro livro do Velho Testamento. Gênesis, capítulo 21, do versículo 14 em diante. O despedimento de Agar e Ismael. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente.
afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos, Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus o moço, e era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher, tornou-lhe mulher da terra do Egito. Amém, Senhor Jesus. Se você puder, dobre os teus joelhos. Vamos orar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nesta tarde de sábado, vemos buscar a Tua face em oração. Hoje pode ser que essa pessoa não seja sábado, seja um outro dia qualquer. Mas o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, está em toda parte. De longe o Senhor vê todas as coisas. A intenção dos nossos corações o Senhor sonda. Sabe todas as coisas. Pode ser que ela está ouvindo esta palavra hoje, nem seja esse dia 9 de julho de 2016. Talvez seja em outro ano, outros dias. Essa pessoa está orando e vai ouvir a Tua palavra. E o Senhor está em toda parte. Pai, eu te peço, por miserável homem que eu sou, mas pela Tua grande misericórdia e compaixão, como o Senhor teve compaixão do filho da viúva de Naim, tocou no esquife daquele defunto e o restituiu à sua mãe, que já era viúva, e lhe deu vida. Pai, dê vida a esta pessoa que está morta espiritualmente, ou mesmo esta pessoa que está num leito de hospital, enfermo, do alto da cabeça à planta dos pés, talvez com os seus olhos fechados, cego, verdadeiramente, que o Senhor possa abrir os seus olhos. Efatá, abre-se os olhos, em nome do Senhor Jesus. Restaura, Pai, a visão desta pessoa que perdeu a sua visão, talvez por passar por uma cirurgia no hospital, e aconteceu algum problema, e esta pessoa voltou sem a visão. Oh Deus, o Senhor ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Nada é impossível para Ti, Senhor. Opera um milagre na vida desta pessoa. Oh Deus poderoso, liberta, Pai, desta enfermidade, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Porque o Senhor curou 10 leprosos, mas apenas um samaritano voltou para Te agradecer. Seja glorificado nestas vidas, meu Deus. Tu és tremendo, Pai, e está vestido de majestade. O Senhor tirou Lázaro da sepultura, que estava cheio de vermes, de micróbios, comendo a sua carne, que estava putrefada. O Senhor o ressuscitou, Senhor, das profundezas da morte, do seio da terra. Senhor Deus, ressuscita a vida desta pessoa que se encontra nessa situação, Pai, sem saída, Deus. Tu és a nossa saída, Pai da glória, poderoso de Israel. Mostra o Teu poder a esta pessoa, Pai, para que se converta a Ti como um bom samaritano. Mostra, Senhor, mostra pelo amor do Teu santo nome, o Teu grande poder. Resplandeça a luz do Teu rosto sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta pessoa. Cura, Senhor Deus, esta pessoa da enfermidade, de todo o mal. Seja glorificado enquanto vai ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, estende a Tua mão para operar. Abre os seus olhos para que possam entender a Tua palavra, que venha cair na tábua de carne dos seus corações. Receba, meu Deus, esta oração em nome do Senhor Jesus.
bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. Momento mais dolorido para Agar, uma escrava que estava tendo uma liberdade. Agar estava saindo da escravidão, mas ela se apegou a Abraão. Ela foi uma mulher de Abraão. Sua esposa Sara disse para Abraão tomar a sua serva e ter um filho com ela, achando que seria o filho da promessa Isaque. E Abraão deu ouvidos à sua mulher Sara. E aí tomou Agar, que era uma escrava, tomou ela por mulher. E ela teve um filho, mas não foi Isaque. Não foi o filho da promessa. Foi o filho Ismael. E chegou um momento difícil na casa, onde existia muita discussão por causa do filho de Abraão com Agar. E uma ofendia a outra, assim como Ana e Penina, sua rival. E Eucana era marido de 2 mulheres. Nesse tempo havia por permissão de Deus, não que era da vontade de Deus. Existia por permissão de Deus. Assim como Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Agar estava passando por um momento solitário. Talvez ela achou, desta vez eu ganhei a sorte grande. Eu não sou mais escrava, agora eu sou mulher de Abraão, sou mulher do meu Senhor. Mas a pobre Agar foi traída pelos seus próprios pensamentos. Foi decepcionada. Chegou o momento então em que as discussões na casa eram tantas, em que Sara muito se entristecia por causa das ofensas, porque Sara era estéril, até então não tinha nascido o filho dela, Isaque, filho de Abraão com Sara, e existia muita contenda, muita confusão. Depois veio a nascer o menino, depois veio nascer o Isaque, mas mesmo assim ainda continuou a contenda na casa, as discussões. Chegou um momento em que nasceu o filho de Sara, o filho de Abraão, filho da promessa Isaque. Quando nasceu o filho da promessa, a escrava e seu filho Ismael foram despedidos. O que Deus quer nos ensinar, meus irmãos? Deus nos ensina que a graça veio pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que até então vivíamos na lei, como os judeus viveram na lei. Assim Agar representava a lei com seu filho Ismael. E quando nasceu Isaque, veio o filho da promessa, que é a graça do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso que Agar foi despedida da vida de Abraão com o seu filho Ismael. Mas mesmo assim Deus não os desamparou, assim como Deus não desamparou os judeus. Ainda que eles não creem no Messias, ainda que eles não creem, muitos não creem no Filho de Deus, Jesus Cristo, que já veio à Terra há 2016 anos atrás. Todavia o Senhor não desamparou o seu povo de Israel. Todavia o Senhor não desamparou os judeus, os israelitas, a cidade de Jerusalém, que o inimigo não consegue destruir, porque é guardada por Deus. Assim como o inimigo não conseguiu levar a vida de Ismael e de Agar pela sede. Abraão os despediu. Versículo 14 diz: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também
Também lhe deu o menino e despediu-se do menino. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Errante, sem rumo. Para onde que eu vou agora, meu Deus? Meu marido me despediu de mim. Para onde que eu vou com meu filho? Só me deu um pouco de pão e água. Não tenho terras, não tenho nada, era escrava. Tive um filho com ele, agora sou despedida, não tenho direito nem de pensão. O que vai ser da minha vida, meu Deus? O homem errou lá atrás, meu irmão e minha irmã. Mas para se cumprir a palavra de Deus, que o filho da promessa teria que nascer, Isaque, assim como o filho da promessa, o Senhor Jesus Cristo, que veio da descendência, nasceu o Salvador, morou numa manjedoura, no estábulo, andou numa jumenta, deixou toda a sua glória e se fez homem mortal. Depois teve a morte de cruz, foi pregado às suas mãos, seus pés, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Agar foi despedida com apenas pão e um odre de água, e levou o seu filho errante no deserto de Berseba. Pode ser que a sua vida esteja assim hoje. Está sem rumo. Acha que está tudo perdido na tua vida, acabou. Há mal que vem para o bem. Talvez hoje você não esteja compreendendo por que aconteceu tudo isso na tua vida. Por que você foi despedido da tua casa? Por que você passou por esta decepção na tua vida? Foi despedido, despedida, confiou tanto no teu patrão, e agora você está nas ruas, sem rumo, sem direção alguma. Talvez você se encontre nesta situação como se encontrava Agar, sem direção e sem rumo. Mas ouça o que o Espírito de Deus tem para te dizer nesta mensagem. Deus tem uma porta de escape na tua vida. O Deus de Israel tem um caminho na tua vida que você não sabe. Por que aconteceu tudo isso na minha vida, você pensa? Por que tudo isso na minha vida? Confiei tanto nesta pessoa, confiei tanto neste meu patrão, nesta minha patroa, nos meus pais, nos meus filhos, e me decepcionaram. E agora estou aqui, sozinho e sozinha, sem direção nenhuma. Assim se encontrava Agar com seu filho. Talvez você nem casa para morar tem hoje. Hoje pode ser que você não tenha uma casa para morar, um teto. Talvez você more de favor, talvez você se encontre até na rua. Foi despejada da sua casa. Mas saiba que Deus não te desamparará. Deus tem uma promessa na tua vida, e esta palavra está abrindo os teus olhos do Espírito, e você está compreendendo. Deus está trabalhando na tua vida, a tua causa não está perdida. Ele tem uma saída para você, ainda que você ainda não faça parte do povo de Deus, você não faz parte das ovelhas do Senhor, mas Deus vai agregar você para o seu rebanho. Deus vai te tirar desta escravidão e vai colocar na sua santa graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que é Cristo Jesus. Ele vai te tirar e a salvação vai entrar na tua casa. E Deus vai te dar a fonte das águas vivas. Ele vai te fazer uma pessoa vencedora. Vai te tirar, te libertar desta escravidão. Hoje você está como Agar, não está enxergando nada. Mas depois Deus vai te mostrar. Segue mais a palavra de Deus. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Você veja bem que diz o texto que consumida a água do odre. Ou seja, podemos ficar algum tempo sem comer, mas dificilmente alguém fica sem beber água. E aí bateu o desespero naquela criança. Acabou a água.
E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim agiu Agar. Ela viu que tinha acabado a água, ela pegou o menino e colocou ele debaixo de uma das árvores. Você veja que Deus não desamparou eles totalmente no deserto. Você veja que a árvore os protegeu do calor escaldante do sol naquele deserto. E Agar colocou o menino debaixo da sombra da asa, da sombra da árvore. Eles nem sabiam que estavam debaixo da sombra do onipotente Deus. Sabe por que você não morreu ainda? Porque a sombra do onipotente Deus está sobre a tua vida. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Você está vivo e viva pela misericórdia de Deus. Senão o inimigo já teria te engolido vivo. E viva. A árvore os protegeu do calor do sol naquele deserto. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Agar chorou pelo seu filho. Agar chorou pelo seu filho Ismael. Mas aqui diz, tem um detalhe da palavra do Senhor. Versículo 17 diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus ouviu a voz do choro de Agar. Deus ouviu a voz do menino, do choro do menino. Você pensa que Deus não perscruta o teu coração? Você pensa que Deus não examina os teus sentimentos? Você pensa que o teu Deus não conhece a tua dor, a tua necessidade, a tua humilhação, o que você tem vivido? Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe que você não tem negado o seu nome. E você tem suportado tudo isso, estas perseguições, este desespero, este desemprego, esta escassez na tua casa. Mas saiba que Deus não te desamparou. Saiba que a sombra do onipotente Deus está sobre a tua vida. Você não está desamparada e nem desamparados por Deus. A graça do Senhor tem te sustentado, ainda que você esteja hoje desempregado. Mas você veja bem, não falta o pão de cada dia na tua casa, ainda que seja pouco, mas não falta na tua casa o pão do dia a dia. Deus tem te sustentado, embora você não veja. Ele tem te sustentado, Ele tem te carregado dia após dia. Ele leva o teu fardo, Ele leva os nossos fardos, ouvinte. Este Deus é tremendo. É o Deus que opera maravilhas. É o Deus que vai operar na tua casa hoje, pela sua grande misericórdia, assim como Deus enviou o seu anjo na vida deles. Você pensa que a vida de Agar acabou naquele deserto? Assim, sem nada? Você pensa que a vida de Ismael foi infrutífera? Sem nada? Você acha que a sua vida vai acabar assim? Você acha que Deus vai te deixar com as mãos abanando, de mãos vazias? Não. Nosso Deus é cheio de misericórdia. Na multiplicação dos pães e dos peixes, diz que o Senhor Jesus não despediu aquela multidão sem comer. Ele teve compaixão daquela multidão. E Ele multiplicou os pães e os peixes. E matou a fome daquelas pessoas. Assim como Ele cuida dos pássaros dos céus. Assim como até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Ele conhece todas as coisas na tua vida. Tudo na tua vida Ele sabe. Tudo está contado por Deus. Até os teus passos Ele conta. Para onde que você vai fugir do seu Santo Espírito? Deus tem uma vida verdadeira para te dar. Ele quer ser o teu sol.
Ele quer brilhar na tua vida. Ele quer ser glorificado através das tuas mãos, através dos teus dedos. Deus quer ser glorificado. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Você pensa que os pés do Senhor Jesus não glorificaram Deus? Glorificaram. Os pés do Senhor Jesus caminhando naquele deserto de sandálias, queimando no deserto, glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus também quando foram pregados na cruz. O sangue que verteu naquela cruz, dos pés do Senhor Jesus, nos deu tão grande salvação. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A sua vida não parou por aí. Por mais que você esteja vivendo hoje um deserto, você vai ser um flecheiro de Deus. Você vai levar as flechas das aljavas de Deus, a palavra santa da semente do Evangelho, e vai socorrer aquele que está em necessidade. Ismael foi flecheiro no deserto. Agar estava com os seus olhos fechados e não conseguia ver a fonte de água que estava ali do seu lado. Talvez você esteja vivendo este momento. A minha vida acabou. Já não tem mais sentido viver. Não faça isso. Tem sentido viver. Tem sentido porque tem uma saída para você. Você pode não estar vendo, mas Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver a solução do teu problema. Talvez os médicos não vejam o que você está passando, não conseguem diagnosticar a sua doença, mas Deus abre os olhos dos médicos. Deus vai abrir os teus olhos e você vai compreender e vai ver a saída que Ele tem na tua vida, assim como Ele teve para Agar. Deus enviou o seu anjo. Ele vai enviar o anjo dele para te socorrer. Ele vai fazer o seu anjo acampar ao teu redor. O inimigo não vai prevalecer contra a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreverá a vir contra nós? O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra do mal. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se houver em juízo, tu a condenarás. As armas do diabo não podem te vencer. Somente guarde a tua santidade, a tua confiança em Deus em santidade, e você vai ver o inimigo cair diante de ti. O diabo talvez achou que poderia destruir Agar com a sede de água. Mas Deus ouviu o seu choro. Deus ouviu o choro de Agar. Chore, meu irmão. Chore, minha irmã. Jesus Cristo diz para você: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Sabe o que significa o choro? O choro significa humilhação diante de Deus. Quando você chora, você expressa a sua pequenez diante de um grande Deus misericordioso. Você expressa que você é um ser miserável, pequeno diante do Deus vivo e que você não tem saída com as suas próprias forças. Então Deus vem com a sua grande mão, com o seu grande poder, com os seus olhos como chamas de fogo e resolve o teu problema. E te dá uma saída, e te dá uma direção. Meus irmãos, quantas lutas que eu já enfrentei, e eu estou aqui de pé. Quantas vezes que era para eu ter morrido, com enfermidades, com situações difíceis que eu passei em minha vida, mas eu estou aqui de pé, firme porque o Senhor tem me sustentado. A minha voz sai aqui de dentro deste meu corpo, deste meu espírito, mas Deus é que tem me sustentado. Deus é a minha força, assim como Deus é a tua força. Não pasme e nem te espantes. Confia no Todo-Poderoso. Ele vai dar uma saída para você. Você pode estar passando por uma crise, por uma decepção tão grande. Foi despejado da sua própria casa. Foi expulso por alguém da tua família. Mas saiba, Deus não te desamparará. Ele não desamparou Agar. Agar não fazia parte da promessa de Deus. O filho de Agar não fazia parte. Mas o filho de Sara, sim.
Mas Deus não desamparou Agar, assim como Deus não desamparou os judeus que vivem na lei. A salvação ainda voltará para eles. Diz lá em João que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas depois diz nas cartas do apóstolo Paulo, em Romanos, que a salvação voltará para o povo de Israel. Deus tem te sustentado. Não foi a força do teu braço que te levou até aí. Você pode ter certeza disso. Mas foi o Deus invisível que agiu na tua vida e tem agido, embora você não veja. Mas veja bem o que Deus fez na vida de Agar e Ismael. Ele enviou o anjo através do choro. Pelo choro tocou o coração de Deus. Ela viu que tinha acabado a água. O que eu vou fazer? Eu vou chorar. Porque Deus vai me ouvir. Porque as nossas lágrimas, Deus as colhe no teu odre, como diz no Salmo 56. Que Deus leva as nossas lágrimas no seu odre. E aqui diz que Deus enviou o seu anjo para socorrer eles. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Oh, glória a Deus! Você pensa que a sua vida parou por aí? Não parou por aí não, meu irmão e minha irmã. Levante, soldado do Senhor. Levante, soldados do Senhor Jesus. A batalha continua, a guerra é longa. Mas é Deus quem te sustenta, a sua vida não parou por aí. Levanta, sacode a poeira desta farda e dá a volta por cima. Levante-se de onde você está. Por que você parou na beira do caminho? Tu és um soldado de Deus, tu és uma soldado de Deus, tem que se pôr de pé, tem que marchar. Porque o nosso descanso não é aqui, a tua jornada continua. Caminhe e come desta palavra, porque o teu caminho te será muito cumprido. Come e bebe desta palavra. Come e bebe do pão da vida, que é a palavra de Deus. Ele vai te fazer grande ainda nesta terra. Mas se põe, se levanta, assim como foi levantada Agar e seu filho Ismael. Ergue-te, levanta o moço. Deus falou para Agar levantar o moço. Talvez você precise pegar pela mão de alguém. Você é um pouco mais forte? Então pegue na mão do fraquinho. Pegue na mão daquele que está mais fraco do que você e ajude a levantar. Não julgue o teu irmão e nem a tua irmã, mas ajuda a levantar. Se você não pode ir até esta pessoa, interceda por ela, mas se você pode, ajude esta pessoa em oração. Tome pela mão, como Jesus se inclinou para a sogra de Pedro. Se incline a ajudar estas pessoas, a tomá-los pela mão. E aqui Agar levantou o seu moço e pegou-lhe pela mão. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Depois que o anjo falou com Agar, diz o versículo 39, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. Primeiro Deus lhe deu a sua palavra enviando o seu anjo. Depois Deus lhe deu a sua palavra. Depois Deus lhe deu a sua promessa para o seu filho. Instruiu a Agar para tomá-lo pela mão. E depois Deus abriu os seus olhos e ela viu o poço de água. Meus irmãos, o que Deus quer nos ensinar? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro Deus supra a necessidade espiritual de Agar. E ela vai lá e socorre seu filho Ismael, através do seu choro, da oração, do choro. Levanta Ismael. E Deus fez uma promessa aqui para eles. Deus fez uma promessa que ele seria uma grande nação, que ia fazer dele uma grande nação. E depois Deus abriu os olhos de Agar, abriu os seus olhos, e ela viu um poço d'água, e foi-se encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Primeiro Agar serviu o seu filho. Primeiro ela matou a sede do seu filho. Mas primeiro Deus visitou Agar, porque ela se quebrantou, ela chorou. E Deus enviou o seu anjo e falou com Agar, lhe deu uma promessa.
Deus lhe deu uma promessa, deu a sua palavra, fortaleceu Agar e ela fortaleceu o seu filho. É assim que é a vida cristã, meu irmão e minha irmã. Um fortalece o outro. Aquele que quiser ser o maior será servo de todos. E assim Agar primeiramente deu água para o seu filho Ismael. Deus abriu os olhos de Agar, que não enxergava nada. Mas primeiro Deus matou a sede da sua alma, lhe dando uma promessa. E depois Deus matou a sede da sua carne, abrindo os seus olhos, e ela viu o poço d'água. E beberam a água. E beberam as águas. Mas primeiro comeram o pão da vida. Meus irmãos, Deus vai abrir os teus olhos para você ver aquilo que você pode resolver na tua vida, os seus problemas, tanto no trabalho como na saúde. Mas primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida. Primeiro Deus usou o seu anjo para falar a promessa, para dar a palavra na vida de Agar e do seu filho Ismael. Depois Deus abriu os seus olhos, primeiro o reino e depois as demais coisas serão acrescentadas. Busque a Deus nas orações, levante-se pela manhã, busque a Deus, nem que seja 5 ou 10 minutos de oração, mas busque a Deus pela manhã, busque a Deus através da oração, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, as mudanças que Deus trará na tua vida. Deus vai abrir os teus olhos depois e você vai ver como é fácil resolver os teus problemas. Não importa quais problemas sejam que você esteja enfrentando, seja no casamento, seja esta guerra que é o teu casamento, seja em qualquer área da tua vida que for, Deus vai dar uma solução. Ele vai abrir os teus olhos e você vai passar nessa faculdade. Você vai passar neste vestibular. Você vai compreender as coisas espirituais. Você vai compreender aquilo que você não consegue enxergar hoje. Amanhã você enxergará. Há alguns que vão enxergar até agora. Que Deus venha abrir os teus olhos. Que você venha compreender primeiramente as coisas espirituais. As outras coisas Deus vai acrescentar na tua vida. Somente se santifique. Adore a Deus. Sirva a Deus. Abriu os olhos. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. Olha só, viu um poço d'água. Quantas coisas que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas se não buscarmos o seu reino e a sua justiça, não teremos as bênçãos de Deus que nos alcançarão. Porque o que adianta, meus irmãos, ganharmos o mundo inteiro se viermos a perder a nossa alma? O que adianta Deus te dar um monte de coisas, presentes, te fazer uma pessoa grandiosa, cheio de coisas materiais, e você se perder? Perder a salvação da tua alma? E o que tu tens, para quem será? Deus quer te fazer rico na fé, rico na vida espiritual. A comunhão com Deus, meus irmãos, não tem preço. Nada pode pagar a alegria da salvação. Nada tem o preço nenhum que possa comprar. Nada se compra no reino de Deus. Deus nos deu de graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo em nossas vidas. A Ele a glória, o louvor, para todos sempre. E aqui diz que Deus abriu os olhos deles e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço. Ah, quando Deus é com alguém, a vida passa a ser diferente. Uma vida maravilhosa. Deus era com José. Deus foi com Daniel. Deus foi com Paulo, com o Senhor Jesus. Ah, quando Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo pode se levantar contra você, mas ele vai cair. Deus te mantém de pé e me mantém de pé também aqui. E Deus era com o moço. Quando Deus é com alguém, ele faz crescer. E aqui diz o texto que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Foi um flecheiro de Deus, um valente, um soldado. É assim que Deus quer fazer da tua vida. Talvez até hoje você tenha sido um tapete na mão do diabo, mas Deus quer te fazer um flecheiro. Deus quer te fazer um vencedor.
um pregador das boas novas. Deus quer te usar na face desta terra, assim como Ele usou Ismael. E aqui diz mais: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Tornou-lhe mulher da terra do Egito. Não foram desamparados. Não foram abandonados por Deus, porque Deus ouviu o choro do menino e de Agar. O choro move a mão de Deus. Deus pega aquilo que está perdido, aquilo que não tem valor algum, e transforma, e muda totalmente. Talvez a sua vida tenha sido isso até o dia de hoje. Você não tem valor nenhum para a tua família. É uma pessoa desprezada, é uma pessoa que não vale nada diante dos olhos humanos. Mas aquilo que é loucura para o mundo, aquilo que não tem valor, Deus transforma e muda totalmente. Ele que capacita. A sua vida não termina por aí, meu irmão e minha irmã. Confie em Deus. Ele tem coisas grandes e firmes na tua vida que você não sabe. Você acha que a sua vida acabou por aí? Não. A sua vida não acaba por aí. A sua vida começa verdadeiramente hoje, porque os teus olhos espirituais foram abertos e você está compreendendo esta palavra que é viva e eficaz para a tua vida e que vai transformar a tua casa, o teu coração, a tua família. É o poder desta palavra que vai mudar a tua vida. O mundo acabou para você e agora começa uma nova história para a tua vida, uma vida de soldado, uma vida de soldados de Deus, de servos de Cristo Jesus, caminhando rumo a Canaã. Levanta-te, porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na eternidade, porque Jesus é a lâmpada, é o Cordeiro de Deus. As nações andarão diante da sua luz. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte no céu, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem choros. Deus estará conosco. Oh, meu irmão e minha irmã, o que Deus tem para nós é coisas inefáveis, grandes e firmes. Você pensa que a vida de lá do céu é igual a essa aqui? Não. Lá não vai ter fadiga, não vai ter cansaço, não vai ter decepções, nem tristezas. Mas estaremos conhecendo a Deus. Conhecendo e conhecendo e conhecendo, e nunca terá fim. É como as estrelas dos céus, é como a órbita, as galáxias, é como a infinita da grandeza de Deus. O mundo infinito, o cosmo, o sistema solar. O reino de Deus, os céus, é infinito, meus irmãos. Lá estaremos para sempre com o Senhor, como os anjos do céu seremos semelhantes ao Senhor Jesus. E lá, conhecendo a Deus, e conhecendo, e nunca tem fim. A sua vida não acaba por aqui. A sua vida começa hoje. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, meu irmão. Deixa esta palavra falar ao teu coração.
O Espírito de Deus quer te levantar. Ele quer te guiar aqui neste mundo. Você não nasceu para ser um perdedor, mas para ser um vencedor, para ser um flecheiro de Deus. Levante essa cabeça, levanta-te, põe-te de pé. Levanta alguém que está fraco do teu lado, alguém que não consegue mais andar. Saiba que Deus é o guarda de Israel e Ele vai te fazer forte, meu irmão. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai santo e justo, graças te damos pela tua palavra que falou conosco, que falou com estas pessoas, Pai, e levantou o seu ânimo e lhe veio a esperança em seus corações. Que o Senhor, Pai santo e glorioso, venha trabalhar nestas vidas, meu Deus, pela tua grande e infinita misericórdia. Que o Senhor venha operar, meu Pai, a operar em cada vida que ouviu a tua palavra. Que o Senhor venha enviar os teus anjos, como enviou o seu anjo para Agar. Ó Deus poderoso e santo, entra nesta causa, essa causa impossível, Pai, que só o Senhor pode entrar e operar. Receba a glória para si e toma em tuas mãos todas estas almas, todos estes irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Jesus Cristo veio para me salvar. Sou crente em Jesus, meu Senhor. A Ele sempre me consagrarei. Terei em mim seu santo amor e ao fim reinar com Ele poderei. Só a Jesus me apegarei, de mal nenhum me recearei. Confio sempre em seu poder, nada poderá jamais me abater. Sou crente em Jesus, meu Senhor. A Ele sempre me consagrarei. Terei em mim seu santo amor e ao fim reinar com Ele poderei.